Eu quero saber de você como cristão, como foi a sua decisão, como foi que você se encontrou com Cristo, como foi sua decisão e o que você fazia na igreja antes de se candidatar a deputado, a ter essa proeminência. Eu tenho certeza que você teve um encontro de fé e tem uma história dentro da igreja evangélica. Conta para nós um pouco aí, por favor. Olha, pastor Arthur, mais uma vez aproveitar aqui o espaço para dizer a todos sejam bem-vindos à nossa live. Sua pergunta é bem interessante, porque muitas das vezes as pessoas não conhecem, né, o nosso histórico, não conhecem a nossa vida, o que nós já fizemos ao longo desse período. Mas eu me converti aos 14 anos de idade, na Igreja de Cristo, do Planalto 13 de Maio, Pastor Edmilson, que é a igreja que eu me congrego até hoje. Né? Sei, Graças a Deus, tenho vontade de me converter aos 14 anos. Os meus pais não são evangélicos, minha família tem um histórico do meu tio, que era evangélico, também tem uma atuação dentro da igreja, minha avó, tem alguns familiares, mas majoritariamente a família não era evangélica, mas mais cristã, sempre teve uma participação. Mas eu morava na zona rural, de Sítio Chafariz, né, que fica a 30 quilômetros daqui de Mossoró, e quando nós viemos morar primeiramente na casa da minha avó, aqui no bairro, e depois meu pai alugou uma casa, e fomos morar vizinho, próximo à Igreja de Cristo. E aí, sei. amigos convidando, sempre a gente participar, estar lá presente, eu tive a oportunidade de ir para a igreja, e logo confesso a você que senti um chamado de Deus realmente para fazer parte, né? Que bom. Interessante porque eu acredito muito nessa frase que diz que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Deus é tão grande que esse vazio só quem pode preencher é Deus. Não é verdade? É Eu verdade, eu sou creio muito nisso feliz também. de estar na igreja, muito feliz. Então, começamos ali aos 14 anos de idade com atuação. Eu quero contar um fato aqui a você, pastor, e há muita gente que está aqui acompanhando a gente. Eu era muito gago. Então, hoje eu consigo falar aqui, falo para muita gente, claro, o que nós fazemos hoje, a gente fala para muita gente, no dia a dia, microfone e tudo mais. Só que com meus 14 anos, 15 anos, eu era gago, mas gago de, como se diz, bater o pé no chão. Né? E, naquele tempo, eu confesso a você, pastor, que eu passei a pedir muito a Deus para que aquela gagueira pudesse sair de mim. Eu gostaria de falar. E eu senti o chamado para falar. Né? Então, quem me Sei. conheceu como criança, adolescente, jovem, sabe que eu não conseguiria estar aqui agora falando de frente para uma câmera e saber que tem muita gente aqui assistindo, participando, né? E poder falar de forma sem gaguejar. Eu gaguejava tanto que eu batia o pé no chão. Então, comecei a ler alguns versículos da igreja, fazer uma leitura de uma palavra, da Que benção. Bíblia. E quando nós começamos a pregar dentro da igreja, a falar do Evangelho, então o meu pastor teve uma participação nisso. Ele me levava para algumas comunidades rurais, para alguns bairros, para algumas igrejas menores, né? Tinha menos gente, então eu conseguia falar e tudo mais. Então, foi ali aonde eu acredito que Deus me curou realmente, porque, inclusive, muita gente procura um fonoaudiólogo, procura profissionais. Eu não tive a oportunidade de passar por um profissional aqui, mas acredito que o grande líder daquele que de todas as profissões me curou. Então, hoje eu tenho a oportunidade de falar e falar para muita gente. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, né? De ter me dado esse dom, que eu acredito muito nisso. Então, na igreja, sempre pregando. Na igreja também, tivemos uma oportunidade, pastor, de liderar a juventude, só posso até falar nisso lá na frente, mas de liderar a juventude na nossa igreja, depois na região, nacionalmente também na Igreja de Cristo, fazendo um trabalho. Então, foi um momento que a gente aprendeu bastante. Eu aprendi muito e comecei a trabalhar com pessoas. Então, ali Deus já estava preparando um caminho, acredito, no meu trabalho, vendo o dia a dia das pessoas, né, sentindo que as pessoas sentem as dificuldades, seja que na minha cidade ou em tantas outras cidades, quando eu tive a oportunidade de caminhar para pregar, para estar presente. Então, assim, o grande ponto é esse. Você não caiu de paraquedas na igreja, assim. Você teve um Isso. encontro com Cristo, você teve um crescimento natural, como todos os outros. Começou pregando em pequenos números de irmãos, trabalhando o seu problema
de fala. Quer dizer, então você foi crescendo dentro da casa de Deus aos 14 anos de idade. É esse ponto que eu quero destacar, de que a sua vida começou, a sua vida já na sua fase adolescente para a juventude, dentro da casa de Deus, né? Segunda pergunta, Alisson, Pastor, já que você... Pois não, eu pode dizer. quero destacar uma coisa aqui, relacionada a isso que o senhor falou, de crescer dentro da igreja, no meio da igreja, dos irmãos. Eu sou muito grato a Deus, porque eu tive um bom ensino, né, familiar dos meus pais, da minha família, e também dentro da minha igreja. Muitas das vezes o ser humano tem a característica de quando cresce ou quando almeja alguma posição, esquecer aquelas pessoas que mais lhe ajudaram. Eu quero ratificar aqui, aliás, voltar com mais ênfase nisso, que a igreja teve um papel fundamental na minha formação, enquanto pessoa, enquanto cidadão, né? Eu posso dizer que eu aprendi, não só na igreja, eu aprendi a falar, eu aprendi a gesticular, eu aprendi a usar a palavra, a falar no microfone, eu aprendi muitas desses elementos importantes para ser um bom político, um bom gestor, ou gerir pessoas. Tudo isso eu aprendi dentro da igreja. Eu reconheço isso. Mas eu quero dizer que a igreja teve um papel fundamental para me formar enquanto pessoa. Eu vi diversos amigos meus, colegas meus de sala, de bairro, infelizmente caminharam por outros caminhos, né? E eu tive a oportunidade dentro da igreja receber formação. Então eu agradeço muito a pessoa que eu sou hoje, o que eu consegui, o que eu passo para a sociedade, a uma formação cristã. Eu digo isso porque chega-se no tempo que nós temos que reconhecer no Brasil, e eu trago aqui, ó, sempre comigo, é a Constituição do nosso país. Isso aqui é algo sagrado, inclusive a Bíblia fala também, né, da nossa obrigação de responder por normas terrestres aqui. Então, a nossa Constituição nos dá liberdade de culto, nos dá liberdade de ser cristão. Então, eu agradeço essa liberdade também, que me ajudou muito a formar enquanto eu sou, enquanto pessoa. Então, desde os meus 14 anos crescendo dentro da igreja, sendo aconselhado por pastores, por obreiros, por anciãos da igreja, pelas senhoras, que tiveram uma participação muito forte. Bênção de Deus, bênção de Deus. Muito demais, demais. Olha, quantos conselhos eu já recebi, porque quantas das vezes eu já errei, fui corrigido e já deixei de errar por conta de conselhos dentro da igreja, né? Então, toda essa criação favoreceu muito a ser quem eu sou hoje. Então, eu agradeço muito, gostaria de dar esse registro aqui e agradecer demais essas pessoas.